Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. E só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais um CR Casa, mais um momento que estamos na presença de Deus e eu queria, nesse momento, orar com você. Querido Deus, obrigado, Senhor, por mais um CR Casa, por mais um tempo que estamos juntos, reunidos, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor possa usar desse momento que estamos juntos, reunidos, para que o Senhor se manifeste, que o Senhor nos transforme e que o Senhor venha falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Nós acabamos de orar. E é exatamente sobre oração que essa nova série agora está falando. Orações perigosas. Por acaso você já fez alguma oração perigosa? Uma oração que você sabe que você teve que colocar um pouquinho mais de fé, um gole a mais na sua perspectiva de crer em Deus.
É sobre isso que nós falamos nessa primeira mensagem dessa série. E se você hoje está nos visitando, está dando a honra de estar junto nesse CR Casos pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Que você seja inspirado nessa mensagem, que você seja muito bem acolhido. Essa série vai falar um pouco sobre as nossas orações, porque na verdade, o que eu tenho pensado nesses dias é que talvez nós estamos fazendo algumas orações sem sentido. Orações, na verdade, que muitas vezes são seguras demais, são previsíveis demais, são mecânicas demais. E talvez é chegado um tempo ao qual Deus está nos ensinando a fazer orações com um pouco mais de ousadia, com um pouco mais de coragem. E eu quero, para a gente poder olhar para a Bíblia e ter o respaldo bíblico, eu queria que você lesse nesse momento Atos, capítulo 4, do versículo 1 ao 31. São bastante versículos, mas eu gostaria que vocês pudessem ler em grupo agora, se vocês quiserem dividir entre pessoas, mas leiam um pouco essa passagem de Pedro e João, ao qual eles estão passando um tempo de perseguição. Você vai ver na história aí que eles vão ser presos, mas dentro dessa prisão, dentro desse momento agora de perseguição, ao eles estarem pregando o Evangelho de Jesus, você vai ver uma oração ao qual eles fizeram e como Deus responde essa oração. Leiam isso agora. Esse capítulo é incrível e nós vemos aqui algo muito interessante. Nós estamos vendo agora Pedro e João passando por uma experiência de perseguição. Mas eu gosto de lembrar aqui o versículo 8, 9 e 10 que diz: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Eu sei que aqui há muita ousadia. E sabe por que há muita ousadia mesmo? Porque Pedro está dizendo agora para esses homens, dizendo o seguinte: vocês o mataram, mas Deus o ressuscitou. E uma outra razão de haver uma ousadia aqui é que os saduceus não criam na ressurreição corporal de Jesus Cristo. Ou seja, essa fala agora de Pedro, na verdade, é uma declaração de guerra. E você vê que daí no versículo 13, como vocês leram, há uma resposta disso. Vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Só que é interessante que eles continuam sofrendo ameaças. E essas ameaças não eram um tipo de ameaça qualquer, era ameaça em relação à morte deles, em uma perseguição severa. Na verdade, o que nós vemos aqui é que eles poderiam sofrer insultos, eles poderiam apanhar, eles poderiam perder a própria vida. E eles não fazem um tipo de oração: Deus me proteja desse mal, Deus, eu quero agora me esconder, Deus, eu só queria estar descansando. Não, na verdade, eles fazem uma oração, o versículo 19 mostra que eles dizem: e agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede aos teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Deixa eu fazer uma pergunta para você nesse dia. Você é alguém corajoso? Você é alguém ousado diante das suas orações? A pergunta é: o quão impressionado as pessoas ficam com a sua coragem, com a sua ousadia, com a sua perseverança nas orações? Porque, na verdade, o que nós vamos percebendo aqui é que Pedro e João tiveram uma oração corajosa diante de Deus para que eles pudessem continuar fazendo a obra. Você vai ver no decorrer da história, lendo Atos capítulo 4 e lendo Atos capítulo 5, que eles foram presos 2 vezes. E mesmo passando de novo por essa perseguição, chegando a esse tempo de prisão, eles continuam orando e eles continuam pedindo a Deus: Deus nos dá ousadia. E em todos os momentos, Deus estava cuidando deles. Eu quero já propor aqui uma primeira pergunta para vocês responderem agora em grupo. Como você reage quando você enfrenta oposição por causa da sua fé? Quais atitudes você gostaria de melhorar? Eu convido você a responder isso agora em grupo. Nós sabemos, e é fato, que em alguns momentos da nossa vida nós vamos passar por dificuldades. A Bíblia é clara em relação a isso e nós precisamos entender que a nossa vida com Deus não é sombra e água fresca. Nós vamos ter dias de muitas coisas boas, mas vamos ter dias de dificuldades. O fato é que a palavra de Deus nos ensina que Deus está conosco em todos esses dias, até mesmo nos dias de perseguições. Talvez você hoje está enfrentando uma perseguição no seu trabalho, na sua família, ou até mesmo uma perseguição espiritual. Você está lutando de forma espiritual. Eu quero dizer para você que Deus está cuidando de você,
que Deus não o abandonou e que Deus está nesses detalhes, no dia de hoje, cuidando de você. Nós vamos avançando aqui nessa mensagem e diante dessas expressões que nós vimos nessa passagem de Atos capítulo 4, nós aprendemos aqui sobre essa questão da coragem e aprendemos que coragem, na verdade, não é um traço de personalidade, na verdade é uma obra do Espírito Santo. Nós sabemos que aqui você pode ser alguém quieto, você pode ser alguém mais... que fica mais escondido, aquela pessoa que talvez entra e sai e as pessoas nem percebem. Você pode ser alguém mais reservado, mas mesmo assim você pode ser ousado e cheio do Espírito Santo para fazer a obra dele. E nós entendemos então, diante dessa mensagem, nós aprendemos 3 pontos, 3 atributos da ousadia, ao qual Pedro e João tiveram e que nós podemos ter. A primeira coisa é que a ousadia quase sempre desencadeia oposição espiritual. A ousadia quase sempre desencadeia oposição espiritual. Nós vimos que Pedro e João continuaram a pregar aqui que Jesus ressuscitou dos mortos. Eles não pararam de fazer aquilo que eles creram, eles não pararam de pregar o nome de Jesus. Eles continuaram orando e curando pessoas. Você viu aí na leitura que eles oraram por um homem que já tinha mais de 40 anos de idade e ele foi curado. Mas olha o que aconteceu. Atos 5:18 diz que prenderam os apóstolos e colocaram numa prisão pública. Eles foram presos novamente, como eu falei há pouco agora. Muitas pessoas, num caso desse, talvez diriam assim, poxa Deus, eu não aguento mais. Olha as coisas que eu estou passando, eu estou servindo ao Senhor, eu estou participando dos momentos de dízimos e ofertas da igreja, eu estou colaborando, eu participo das atividades evangelísticas da igreja, eu estou lá na intercessão, eu estou lá no louvor, eu estou fazendo tantas coisas, mas mesmo assim parece que minha vida não vai bem. E aqui você precisa guardar algo, que servir a Jesus não é uma fórmula para que tudo vá bem na sua vida. Não quer dizer que o fato de você estar numa igreja ou entregar a vida a Jesus quer dizer que todos os dias da sua vida vai bem. Mas na verdade nós temos que entender que não é uma fórmula, mas na verdade Deus está conosco em todos os dias. Por muitas vezes nós passaremos por oposição espiritual. E às vezes nós vamos passar coisas que nós não gostamos, mas precisamos entender, Deus está conosco. Uma coisa que eu disse nessa mensagem de domingo é que se você não está pronto para enfrentar oposição devido à sua obediência a Deus, você não está pronto para ser usado por Deus. O segundo ponto que nós falamos nessa mensagem é que a ousadia, muitas vezes, libera o milagre de Deus. A ousadia, por muitas vezes, libera os milagres de Deus. Nós vimos em Atos capítulo 5:19, na segunda vez que eles estão presos, que um anjo do Senhor, porém, veio durante a noite, abriu as portas do cárcere e os levou para fora. Nós entendemos aqui o seguinte, que quando você está em obediência a Deus, você não fica surpreso com os milagres de Deus, mas na verdade eles simplesmente vão acontecendo. Quando nós temos uma vida de obediência, obedecemos aquilo que Jesus falou para nós, aquilo que Deus nos ensinou, nós experimentamos de milagres e é o que eles viram. E finalizando, ousadia sempre requer fé. Ousadia sempre requer fé. Veja que Atos 5, no versículo 20 e 21, a parte A diz: vão ao templo e transmitam ao povo essa mensagem de vida. O anjo está dizendo isso a eles. Desse modo, ao amanhecer, os apóstolos entraram no templo conforme haviam sido instruídos e, sem demora, começaram a ensinar. Olha só que incrível essa lição para nós de Pedro e João. Eles começaram a pregar, foram perseguidos, ficaram presos, foram libertos, continuaram pregando, continuaram anunciando, continuaram curando pessoas, foram presos novamente, viveram uma experiência de milagre, o anjo vem, abre a porta do cárcere, eles voltam e esse anjo diz, continuem anunciando, não parem de fazer aquilo que você foi chamado a fazer. Então, olha só que nós aprendemos aqui que a coragem e a ousadia sempre requer a fé. Então essa mensagem trouxe para nós uma lição muito especial. Nós precisamos de coragem e ousadia para fazer aquilo que Deus nos chamou a fazer. O que Deus te chamou a fazer. O que Deus está pedindo para você hoje ter coragem. O que Deus está pedindo hoje de ousadia da sua vida para você tomar decisão. Eu queria propor hoje aqui uma última pergunta sobre essa oração, uma oração perigosa. Se você fizesse uma oração perigosa hoje, o que pediria a Deus? Como isso pode transformar a sua vida e a de quem está ao seu redor? Eu convido você a responder isso em grupo agora e eu passo a palavra aos nossos líderes para que depois vocês possam fazer orações. Orações perigosas, orações que podem mudar destinos. Não tenha medo de fazer orações como essa, mas lembre-se, ao fazer e pedir a Deus que Ele te use, toma muito cuidado, no bom sentido, porque Ele vai dar espaço, caminhos e oportunidades para você fazer a vontade dEle.
e que isso possa resultar em testemunhos para a sua vida, para a vida de muitas pessoas. Que Deus abençoe você. No próximo domingo, às 10 horas, às 7 horas da noite, nós nos encontramos para mais uma mensagem dessa série. Convida mais pessoas. Tem sido tão incrível ver mais e mais pessoas chegando à nossa igreja. Vamos fazer esse lugar ficar pequeno. Eu creio que através da sua vida, com orações perigosas que você vai fazer agora, Deus vai te usar e nós vamos ver pessoas sendo transformadas aqui. Que Deus abençoe, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.